Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom, espero encontrá-los todos bem. A partir de hoje daremos sequência então, ao nosso conteúdo através das aulas online. Nós paramos em sala de aula na primeira metade do capítulo 3. A primeira parte do capítulo 3 era a respeito das leis químicas, estão lembrados? Nós estudamos duas leis químicas importantes. A primeira lei era a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, que afirma que a soma de massa dos reagentes é igual à soma de massa dos produtos, desde que a reação se processe num ambiente totalmente fechado, totalmente isolado. Então, não tem perda de massa para o ambiente e nem ganho de massa do ambiente. A segunda lei era a lei de Proust, ou lei das proporções múltiplas, proporções definidas. E o que a lei de Proust dizia? Se eu tenho uma reação química que continua obedecendo a lei de Lavoisier, se essa reação agora, se eu repetir, por exemplo, essa reação, uma das substâncias, pode ser reagente ou produto, se eu usar, por exemplo, o dobro dessa substância, o dobro da massa dela, todas as outras substâncias terão a massa duplicada também. Se eu usar o triplo de uma delas, todas serão o triplo também, certo? Essas leis químicas vão estar relacionadas com os modelos atômicos, que é o nosso próximo assunto agora. Então, a segunda parte do capítulo 3 é sobre atomística. E o que estuda atomística, então? Lá nas primeiras aulas, nós estudamos a matéria. Nós definimos que a matéria era tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Um lápis, uma caneta, um caderno. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, o ar que nós respiramos, tudo isso é matéria. Nós falamos sobre as propriedades dessa matéria. Falamos a respeito de moléculas, de substâncias, de misturas. O nosso objeto de estudo agora vai ser o que forma a matéria. O que está presente na constituição da matéria. Nós falamos já em sala de aula sobre uma palavrinha importante, que são os átomos. Então, nós estudaremos agora o que são os átomos, certo? Toda a evolução histórica desses modelos atômicos. E para entender isso, nós vamos começar vendo um vídeo, então. O ser humano sempre precisou de modelos como forma de representar e entender o que antes era apenas uma ideia, ou seja, algo abstrato, sem forma e definição. No nosso caso, um modelo científico é um conjunto estruturado de conhecimento sobre um determinado assunto que explica resultados experimentais e possibilita a realização de previsões. Por isso, o programa de hoje vai contar a história das modelos atômicas. Não, desculpa, pessoal. O programa de hoje vai contar a história dos modelos atômicos. Se bem que um programa sobre as modelos mais bonitas, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Gisele Bündchen, não seria nada mal. Bom, o fato é que o nosso episódio não vai falar de nenhuma Gisele nem Naomi. Vamos falar de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Kika, você tem que matar a bola verde e não a vermelha. Não, essa é a vermelha, a outra é a verde. Você tá enxergando bem? Eu tô, você que tá me confundindo. Shhh. Kika, se liga, o programa já começou. Um dos primeiros modelos atômicos da história recente surgiu em 1808. O responsável por esse modelo foi o químico, meteorologista e físico inglês John Dalton. Por sinal, Dalton não enxergava nada bem. Ele confundia um pouco as cores. Durante muito tempo, Dalton se dedicou ao estudo da sua doença sem chegar a grandes conclusões. Em compensação, popularizou o distúrbio da troca de cores, que em sua homenagem ficou conhecido como daltonismo. Mas antes de entrarmos no modelo atômico de Dalton, vamos entender a origem de uma palavra muito importante para o nosso programa de hoje: átomo. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível, que não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. Á, não, e tomo, partícula.
De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira. Dentro se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecem um fluxo de cargas elétricas. São os chamados raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos elétrico e magnético controlados. Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. É por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Não é mesmo, Kika? Em 1904, Thomson sugeriu um modelo para o átomo que consistia na maneira mais simples de explicar os raios catódicos e os processos de eletrização e ionização da matéria. O modelo de Thomson foi denominado pudim de passas, onde a massa do pudim é esférica e de carga positiva e as passas são os elétrons de carga negativa. Na verdade, o modelo do pudim de passas tinha todas as fatias. Eu vou aproveitar e comer mais umazinha. Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que, em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos, antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o Prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio. Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera.
E os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, o mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante. Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. É sobre isso que o nosso especialista de verdade, agora é sério, hein, pessoal, vai falar. E ele criou um modelo que permitisse ao elétron estar em determinadas órbitas e em movimento sem perder energia espontaneamente. À medida que você se afasta do núcleo, os níveis começam a ter um volume cada vez maior e o modelo começa a assumir uma conformação matemática. E o instrumento em matemática são os números. Então vão surgir os números quânticos, que vão quantizar essa energia do elétron. Esse número quântico associado ao nível, definido por Bohr, é chamado número quântico principal. Tá? E varia de 1 a 7. E é através desse número quântico a gente vai precisar a quantidade máxima de elétrons em cada nível. Tem certas fontes de energia que, absorvidas pelo elétron, promovem ele a um nível mais externo. E é claro, se ele perde essa energia, ele volta para um nível mais interno. Então foi Bohr que permitiu que tal modelo pudesse ser propagado com base teórica, que vai criar as bases do que a gente chama de uma física ou de uma mecânica quântica. O modelo atômico moderno tem como base a mecânica quântica. O cientista austríaco Schrödinger deu uma contribuição muito importante ao publicar um trabalho no ano de 1926, no qual apresentou a equação de onda de matéria, mais conhecida como equação de Schrödinger. Para ficar mais claro, aqui vale uma comparação. A equação de Schrödinger está para a mecânica quântica e o mundo microscópico, assim como a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell estão para a física clássica e o mundo macroscópico. A equação de Schrödinger é aplicada com sucesso na explicação de todos os experimentos que não envolvem condições relativistas, isto é, velocidades próximas da luz. Hoje vimos que ao longo do tempo, os modelos atômicos foram se aperfeiçoando. Desde os gregos, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger e a mecânica quântica, muita água já rolou. Bom, agora que você já entendeu a história dos modelos atômicos, eu vou voltar pro meu joguinho, porque ainda falta muito para eu entender de sinuca e poder jogar contra os meninos. Kika, essa é a bola vermelha. Você tem que acertar a verde. Mas qual é o seu problema comigo hoje, hein? Kika, você é daltônica? Ué? Por quê?
Então, dando sequência, então, nós vimos ali no vídeo toda uma evolução dos modelos atômicos. Nós temos desde o modelo do primeiro, o modelo atômico mais simples, que é o modelo atômico atual. E vou explicar agora para vocês, então, cada um desses modelos bonitinho, de acordo com o que a gente assistiu ali no vídeo. Então, essa ideia de átomo vai surgir lá na Grécia Antiga, cerca de 450 anos antes de Cristo. O que os filósofos gregos pensaram? O que eles imaginaram? Se eu pegasse alguma coisa que fosse matéria, por exemplo, esse pedacinho de papel, certo? Ele é matéria. Pense que eu pego e vou tentar agora dividir essa matéria em partes menores. Então, eu vou rasgar aqui num pedaço menor, certo? Vou continuar dividindo. Pedaço menor ainda. Vou continuar dividindo e dividindo. Será que ia chegar um momento em que o pedacinho ia ser tão pequenininho, mas tão pequenininho que eu não conseguiria mais dividi-lo? Bom, os filósofos gregos pensaram então nisso, que provavelmente deveria chegar um momento em que a gente dividiria tanto a matéria que ia chegar um pedaço tão pequenininho que não daria mais para a gente dividir esse pedacinho. A essa menor parte que forma a matéria, eles deram um nome, denominaram, ou seja, deram um nome de átomo. E vamos entender por quê. Já que eles eram gregos, né? O átomo é uma palavra de origem grega e significa, o A ali significa não, é um prefixo de negação. Por exemplo, quando a gente fala normal e anormal. O anormal, esse A significa o quê? Não normal, é um prefixo de negação. A mesma coisa acontece aqui com o nome do átomo. Então, o A significa não e tomo significa divisão, parte. Então, átomo justamente significa isso, não divisão, não divisível, que não poderia ter partes menores. O átomo seria, então, a menor partícula formadora da matéria. E quem deu nome, então, a essa partícula foram esses dois filósofos aqui importantes, que vocês têm que saber os nomezinhos deles, que são o Demócrito e o Leucipo. Isso aconteceu, então, mais ou menos 450 anos antes de Cristo. Praticamente 2.000 anos depois, surgiu o primeiro modelo atômico, ou seja, a primeira representação física do átomo. O primeiro modelo atômico foi, então, do John Dalton, que lá no vídeo ainda explicou que, inclusive, o daltonismo foi dado em homenagem, o nome, né, daltonismo foi dado em homenagem a ele tinha problema com a interpretação das cores. E, então, o John Dalton imaginou o quê? Que os gregos, né, veio lá com essa ideia dos gregos da esfera, uma esfera maciça, indestrutível, indivisível. O Dalton, então, imaginou que diferentes esferas, então se eu tenho esferas de diferentes tamanhos, diferentes cores, enfim, esferas diferentes formariam os elementos químicos diferentes. Por isso que, né, ele explicou que existiam tantos elementos químicos diferentes, devido às diferentes esferas que formariam esses elementos químicos. O modelo do Dalton, ele recebeu um apelido. Os modelos atômicos, nós vamos ver que quase todos receberam um apelido. O modelo do Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Sabe aquela bolinha de sinuca? Que é uma bola também, né? Obviamente, uma esfera maciça, certo? Ou seja, ela é totalmente preenchida por dentro, ela não é oca. Então, o que o Dalton pensou? Toda a matéria, então, seria constituída por esses tais dos átomos. Substâncias simples, lembra que nós falamos delas em sala? Seriam formadas por um tipo de elemento apenas, aqui um tipo de esfera. Substâncias compostas seriam formadas por esferas diferentes, unidas, certo? Então, o modelo do Dalton, ele foi muito... Apesar de nós sabermos que, em termos de átomo, de conhecimento de átomo hoje, nós sabemos que o modelo dele não estava correto. Porém, o modelo dele foi super importante, além de impulsionar os estudos a respeito de átomo, porque levou praticamente 2.000 anos para surgir o primeiro modelo atômico, e do modelo do Dalton para os próximos modelos foram menos de 100 anos. Então, o Dalton impulsionou esses estudos e, além disso, a gente usa o modelo do Dalton para representar as substâncias, a gente usa o modelo das bolinhas, inclusive nós fizemos isso em sala também. E nós usamos o modelo do Dalton para representar as reações químicas e as leis químicas, que nós estudamos em sala também. Ó, o carbono aqui, ó, uma bolinha escura, tá vendo? Um carbono. Duas bolinhas vermelhas aqui, ó, o gás oxigênio, que é o O2. Juntei isso, formei o gás carbônico, que tá aqui, que é o CO2, ó. Uma bolinha antes, uma bolinha depois. Duas bolinhas vermelhas antes, duas bolinhas vermelhas depois.
Considerando que a quantidade de esferas ali é a mesma, permanece a mesma, consequentemente a massa também deve permanecer a mesma, que é o que afirma a primeira lei, que é a lei de Lavoisier. Então, nós usamos o modelo do Dalton para representar essa lei química. Olha outra lei química que nós estudamos de novo aqui. A lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, também está aqui, ó. Eu tenho uma esferazinha antes, repeti a experiência, agora eu usei duas, usei o dobro, 2 vezes mais. Isso significa que as outras substâncias também devem seguir a mesma proporção, ó. Eu tenho 2 bolinhas vermelhas aqui para oxigênio e 4 aqui agora no segundo experimento. 3 bolinhas aqui no produto e 6 agora aqui no segundo experimento. Então, todas as proporções mantidas. Usamos uma quantidade no primeiro experimento, o dobro de cada uma delas no segundo experimento. Então, de novo, usando o modelo das esferas, que é o modelo do Dalton, para explicar esse tipo de fenômeno. Vamos exercitar agora aqui rapidinho isso que a gente acabou de falar? Então, o nome átomo foi criado por quem mesmo? Quem é que deu nome para os átomos foi Leucipo e Demócrito, Grécia Antiga, cerca de 450 anos antes de Cristo. E agora, qual foi o nome do modelo do Dalton? O modelo do Dalton tinha um apelido. Qual foi mesmo esse apelido? De bola de bilhar, isso mesmo. O modelo do Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. O segundo modelo atômico veio deste cientista aqui, que é o Thomson. O Thomson fez experimentos para tentar determinar se existiam partículas que formavam átomos, ou seja, partículas menores ainda que o átomo, que seriam dentro do átomo formando o átomo. O Thomson conseguiu descobrir que existiam, sim, partículas subatômicas, ou seja, partículas dentro do átomo. As partículas que o Thomson descobriu foram os elétrons, as partículas negativas. Para fazer essa descoberta, ele usou esse experimentozinho aqui, ó, que a gente chama de ampola de Crookes. Para que serviu esse experimento? Aqui a gente tem aqui um polo que é chamado de cátodo, certo? Que são os tais dos raios catódicos. O que seriam esses tais dos raios catódicos? Eles são feixes de partículas. Pensem que aqui isso aqui é uma partícula metálica, certo? Toda partícula metálica é matéria formada por átomos, certo? Como não daria para ver se tivesse saindo alguma partícula ali do átomo, porque nós sabemos que o átomo é uma coisa muito pequena, nem podemos ver até hoje, mesmo com a tecnologia que temos até hoje, muito menos veríamos partículas menores ainda que sairiam dele. Então, aqui no meio, aqui, ó, aqui ele tem como se fosse um cataventozinho. Quando um catavento, por exemplo, né, fazendo uma analogia, quando bate vento no catavento, a gente não vê o vento que está batendo ali, mas a gente vê o catavento girar, não vê? Pois é, a gente vê porque o vento está batendo ali. Ele tentou fazer a mesma coisa. Então, girava aqui, estava girando aqui, né? O cataventozinho, porque tinha alguma coisa batendo, tinha alguma coisa saindo ali desse fio metálico, ali desses tais átomos. E ele observou justamente o que está aqui nessa animação, ó. Estava saindo esse feixe, de novo, ele não é visível, não dá para ver. Isso que está em verdinho saindo aqui não dá para ver a olho nu, certo? Mas tinha um cataventozinho aqui que girava, que não está aqui nessa animação, mas ele colocou, estava ali dentro. Então, o cataventozinho girava. Mais ainda, ele queria saber qual era a carga dessas partículas que estavam saindo ali. Para isso, ele usou uma placa aqui em cima carregada positivamente e aqui embaixo uma placa carregada negativamente. E aí, o que aconteceu? Nós sabemos, e já sabia-se na época, que as cargas de sinais opostos se atraem. Então, ele observou para onde estava sendo atraído esses raios. E esses raios estavam sendo atraídos aqui, ó, para perto da placa positiva. Tá, e como é que ele viu isso, né? Se não dá para ver os raios verdinhos. Aqui, em toda essa superfície aqui, ó, dessa ampola, você tem um material fosforescente que brilha quando alguma coisa bate ali. Então, tinha alguma coisa negativa que estava batendo ali. Na próxima aula de hoje, nós vamos continuar então e eu explico o que são então exatamente esses raios catódicos, essas partículas negativas que estavam batendo ali em cima.